Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Na Sala da Terapeuta. Meu nome é Franciele da Silper e hoje o programa está especial porque nós vamos falar sobre perdão. Mas antes, quero te convidar para comentar, curtir e compartilhar o nosso programa nas redes sociais. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, você pode mandar um e-mail para programanasaladaterapeutta@gmail.com. Seu e-mail vai ser tratado com muito carinho e com certeza a sua opinião, a sua sugestão vai virar um programa por aqui, ok? Agora fique ligado porque depois do intervalo nós iniciamos o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre perdão e o que você pode fazer para conseguir viver bem diante das dores que talvez você carregue. Não perde! Seja muito bem-vindo a esse programa de hoje, que foi preparado especialmente para você. Como você já sabe, porque eu falei anteriormente, nós vamos conversar hoje sobre perdão. E sim, esse é um assunto que nós precisamos conversar. Todos nós, em algum momento, já nos deparamos com essa situação. Portanto, fique ligado no programa até o final, até o último minuto, porque você vai encontrar respostas importantes para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, fica por aqui e presta muita atenção em tudo que vai acontecer aqui, que vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Muito bem, se é a primeira vez que você está assistindo esse programa e você não me conhece, eu sou a Franciele da Silva. Eu sou terapeuta de família e de casais e atendo no consultório. E tem uma coisa que me chama muito a atenção nos meus atendimentos. Todas as pessoas que chegam lá, elas estão levando dores. Sabe dores? Dores mesmo, dores emocionais. Que elas carregam às vezes há muito tempo. E chega um momento que não conseguiram mais carregar as suas dores, então elas vão procurar ajuda. Existem aquelas pessoas que têm as suas dores, mas não procuram ajuda de forma nenhuma. E isso não é nada bom. Mas como eu já estava falando com vocês sobre dores, muitas das dores que nós carregamos são causadas por coisas que nós fizemos ou passamos no nosso passado. Exatamente isso. Muitas dessas dores são causadas por conta de erros que cometemos, escolhas erradas que fizemos, momentos impensados que agimos e deixaram consequências na nossa vida para sempre. Mas também existem aquelas dores que talvez você carregue, dores que foram geradas não porque você fez uma escolha errada, mas porque alguém fez algo para você. E o que é mais triste pode ser é que foi um momento em que essa dor foi gerada quando você talvez ainda era uma criança, talvez era indefeso. Eu ouço muitas histórias lá no consultório, queridos, falando sobre abusos, sobre agressões, sobre dificuldades que passaram ao longo da vida, sobre coisas que presenciaram, que as pessoas presenciaram, das quais não fizeram com que elas conseguissem ter uma vida saudável depois de então. Por isso que falar sobre esse assunto é muito importante. Quando nós falamos sobre perdão, nós estamos falando sobre libertação. Nós estamos falando sobre novidade de vida. E sempre quando se toca nesse assunto com alguém que carrega alguma dor, imediatamente essa pessoa se defende falando o seguinte: você está me falando para perdoar porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe as dores que eu enfrentei, você não sabe tudo o que eu sofri. Sim, isso realmente pode acontecer. Só que deixa eu te contar uma coisa. Talvez alguém não entenda de fato a dor que você sente, porque cada um compreende a sua própria dor. Mas todas as dores que nós temos, elas nos impedem de viver. Por mais que você diga, não, Fran, mas eu resolvi deixar isso escondido num cantinho, isso não vai me atrapalhar. Não é assim que funciona. Todas as nossas dores, em algum momento da nossa vida, elas vão voltar à tona e elas vão nos impedir de viver e vão nos impedir de viver bem. Por isso que é importante que você, em primeiro lugar, reconheça quais são as dores que você tem. Essas dores que você tem, elas são causadas por quê? Porque alguém um dia ofendeu você? Porque alguém um dia machucou muito você? Talvez um marido ou uma esposa que traiu você? Talvez um pai que agrediu você quando você era criança? Talvez você sofreu algum tipo de abuso na sua infância? O que aconteceu contigo? Por que essa dor está aí? Por que ela está te machucando tanto? Quando nós não nos livramos das nossas dores, a nossa vida passa a se construir em torno dessa dor.
nós passamos a nos defender, nós passamos a ter uma forma de ver a vida para reagir a essa dor que você talvez guarda aí há tanto tempo. Por isso, é muito importante que você se desprenda e que você entenda a importância de que você, ao reconhecer a sua dor, busque uma forma de lidar com ela. Sabe que quando eu falo sobre dores é muito interessante, porque muitas pessoas tratam a própria dor como se fosse uma dor de estimação. Você já parou para pensar nisso? Exatamente isso. Pegam essa dor para si e não querem soltar de forma nenhuma. Fazem de tudo para manter a dor ali, presente. Deixa eu te contar uma coisa sobre essa questão das nossas dores. O nosso corpo e a nossa mente, eles são uma coisa só. Sabia disso? O nosso corpo reage aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos e as sensações e emoções que nós temos, elas têm reação sim com o que acontece no nosso corpo. Então é muito importante que você entenda que ao você manter nas suas emoções, ao você manter nos seus pensamentos uma dor, uma mágoa, inclusive mágoa, você sabe o que é uma mágoa? Mágoa é uma má água. É um negócio que está podre aí dentro de você, prejudicando você, impedindo você de viver. E quando você age assim, quando você mantém essa mágoa, essa dor em você, por mais que pareça que o seu agressor não mereça o perdão, porque realmente, gente, não merece, mas o perdão é dado quando nós não, para aquelas pessoas que não merecem. Quando você dá esse passo, quando você entende isso, que é importante você se desprender, o seu corpo começa a reagir de uma forma diferente. Deixa eu te contar uma coisa interessante sobre essa questão. Nós, quando estamos numa situação difícil ou numa situação estressante, o nosso cérebro faz com que seja liberado no nosso corpo um hormônio chamado cortisol. O cortisol, o que ele faz? Ele faz com que você possa agir. O cortisol, ele te impulsiona, é como se fosse assim uma injeção de ânimo, de algo para que você consiga enfrentar aquele problema que você está diante dele. Só que a questão é o seguinte, quando você tem essa situação e o seu corpo libera cortisol na corrente sanguínea para você enfrentar esse problema, isso é importante. O problema é quando você está sempre se mantendo ou estando em situações estressantes. E o nosso cérebro, ele não faz uma divisão, por exemplo, se é um pensamento estressante que você está tendo ou se você de fato está numa atitude, numa situação de estresse. Independente se é um pensamento ou se é de fato o que está acontecendo, vai ser liberado na sua corrente sanguínea o cortisol. E esse cortisol vai fazer você ficar doente. O excesso de cortisol na sua corrente sanguínea vai fazer com que você desenvolva alguns problemas do seu corpo que não serão positivos, como por exemplo, a sua imunidade vai baixar. Você vai acumular gordura visceral. O acúmulo da gordura visceral pode gerar problemas cardíacos, hipertensão e tantas diabetes e tantas outras coisas que não te fazem bem. Pelo simples fato de você manter um pensamento que te gera estresse. Então é importante que você entenda que quando você decide carregar uma mágoa no seu coração, quando você decide dar voz a não perdoar, você está adoecendo não só as tuas emoções, você está adoecendo o teu corpo também. Você está sofrendo com isso, não só na questão emocional, mas também na questão física. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu falei sobre perdão. E interessante que lá no meio da palestra uma pessoa se levantou e disse assim, perdoar é muito difícil. E sabe que eu realmente concordo com ela? Perdoar realmente é muito difícil. Ainda mais porque muitas vezes quando você olha e você pensa assim, poxa, o agressor, ele não merece o meu perdão. Realmente perdoar é difícil. Mas naquele momento, ao conversar com aquela pessoa, eu trouxe para ela um ponto de vista que quero trazer para você. Você acha difícil perdoar? Não perdoar, carregar uma mágoa é muito mais difícil. Tira a sua paz, tira a sua saúde, acaba com os seus dias. Se você decide manter a raiva daquela pessoa, manter a situação ruim com aquela pessoa que te causou mal, isso acaba completamente com a sua felicidade. Lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 13, fala pra gente que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido nos faz entristecer. E há uma outra expressão que fala que faz secar os ossos, ou seja, quando nós alimentamos esse tipo de sentimento, nós estamos em processo, em caminho de morrer. Morrer mesmo,
morrer emocionalmente, fisicamente, nós não estamos cuidando de algo que é muito importante. No próximo bloco, eu vou conversar com você um pouquinho mais sobre isso. O que você pode fazer para entender sobre a importância de cuidar dessa área da sua vida. Se você tem algo, uma dor que você carrega, primeira coisa que eu quero trazer para você, procure alguém que possa ajudar, um profissional que possa ajudar você a se libertar dessa situação. Por quê? Porque quando você carrega essa dor, essa mágoa, quando você insiste em não perdoar, você não está causando mal para a pessoa que fez um mal para você. Quando você insiste em não perdoar, você está causando mal para você mesmo. E aqui eu não quero menosprezar a dor que você sente. Não quero diminuir de forma alguma o quanto foi terrível passar pela situação que você passou, o quão traumático foi viver o que você viveu. Mas o que eu quero te alertar aqui é, se você não se abrir mão de carregar essa mágoa, esse negócio está apodrecendo você, apodrecendo os seus dias, a sua felicidade, está tirando de você a condição de aproveitar o melhor dos relacionamentos. E em todas as áreas, no relacionamento com você mesmo, porque nós precisamos aprender a nos relacionar com a gente mesmo, no nosso relacionamento com as pessoas, mas também no nosso relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que eu atendo no consultório que culpam a Deus por males que outras pessoas fizeram a elas. Então, quando nós entendemos a importância do perdão para conseguir aliviar essas dores que nós temos por conta de algo ruim que alguém fez para você, você dá um passo muito importante de liberdade. Então avalie essa questão. Avalie o que eu estou trazendo para você agora, esse pensamento, a importância de você perdoar. Perdoar, gente, é um processo. É algo que vai acontecer ao longo de um tempo, mas ele é necessário que aconteça. É necessário, sabe por quê? Só reforçando para você, é necessário porque você precisa conseguir viver. Se você não se liberta dessa dor, e o caminho é o perdão, eu vou explicar para você no próximo bloco por quê, mas se você não se liberta dessa dor, isso acaba com os teus dias, com as tuas alegrias, isso faz com que a sua vida gire em torno dessa dor. E olha só, há um tempo atrás a ONU fez uma pesquisa muito legal e eles entenderam nessa pesquisa que em média, tá? Alguns mais, outros menos, mas em média o ser humano vive 75 anos. Em média, 75 anos. Pensa comigo, eu não sei qual é a sua idade, eu tenho 31 anos. Já se passaram uma boa parte, né? Já se passou o primeiro terço e mais um pedaço do segundo terço. Eu já estou no segundo terço da minha vida. Então é importante que você entenda que a vida passa muito rápido. E se você se detém em manter essa dor aí que você está carregando, isso está te tirando vida. Cada dia não volta mais. Foi, não volta mais. Então se você está sofrendo porque alguém fez algo para você, eu estou te desafiando hoje a entender um pouquinho mais sobre o perdão e a avaliar essa possibilidade para você conseguir se libertar de algo que não te faz bem. Então olha só, não sai daí, porque agora tem um intervalo rapidinho. E quando nós voltarmos do intervalo, aí sim eu quero trazer para você informações importantes sobre o perdão e o que você pode fazer para conseguir dar esse passo, que é difícil, eu sei, mas é muito importante. Fica aí ligadinho que nós já voltamos. Estamos de volta em mais um bloco do nosso programa na Sala da Terapeuta e hoje nós estamos falando sobre perdão. O primeiro bloco eu dediquei a conversar com você sobre as dores que nós temos por conta das mágoas que foram geradas em nós ao longo da vida. Pode ser que você tenha uma mágoa de um pai que abusou de você sexualmente na sua infância, ou você tenha a mágoa de uma mãe que abandonou você, ou você tenha a mágoa de um marido que traiu você, ou de uma esposa que traiu você, ou de um filho ingrato que não reconheceu tudo que você fez por ele e simplesmente virou as costas para você. Independente de qual é a dor que você sente, qual é a dor que você passa, independente do sofrimento que você carrega, o perdão é um caminho importante para que você se liberte dessas algemas que prendem você. Não sei se você já parou para observar, mas existem coisas na sua vida das quais
você simplesmente não consegue se desenvolver. De vez em quando eu ouço lá no consultório a seguinte expressão: Fran, parece que eu empaquei na vida, eu não consigo me desenvolver na área dos relacionamentos, ou eu não consigo me desenvolver na área financeira, o que está acontecendo comigo? E geralmente nós, ao começarmos a escavar o que está acontecendo, nós batemos nas pedras que foram enterradas ali com o tempo. Muitas pessoas pensam que não curar as dores emocionais, o tempo é capaz de curar, mas o tempo não cura. Tem gente que pensa assim: ah, Fran, mas deixa passar o tempo e com o tempo isso aí eu vou esquecendo. Não, nós não esquecemos. Todas as dores emocionais que nós temos, elas precisam ser tiradas dali. O tempo, sabe o que o tempo faz? O tempo só faz de conta que coloca embaixo do tapete. E dá pra você a falsa sensação de que o problema está resolvido, quando na verdade o problema não está resolvido. Nós só resolvemos as situações pelas quais nós passamos ou as dores que nós carregamos quando nós falamos sobre as nossas dores. Portanto, não pense por um momento que o fato de você deixar passar 10, 15, 20 anos é suficiente para que você consiga conviver com alguém que lhe causou mal sem que haja o perdão. É claro que quando eu falo sobre perdoar, talvez o relacionamento entre você e a pessoa que lhe causou mal vai ficar diferente. É claro que eu não vou dizer para você que você tem que esquecer, porque isso chama-se amnésia. Mas o perdão é fazer com que você consiga conviver com essa situação sem que ela cause em você dor, sem que isso impeça você de viver. E sim, existem muitas pessoas com a vida empacada, com a vida em áreas da vida que não conseguem se desenvolver, porque carregam sim mágoas. Posso dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça, uma jovem, lá no meu consultório, e ela disse que ela tinha muita, mas muita dificuldade de conseguir se relacionar com as pessoas. Ela era muito tímida e ela tinha muita dificuldade nesse relacionamento. Nós começamos a conversar, então ela me falou assim: Fran, depois de algumas sessões de terapia, ela me falou assim: Fran, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me dizia uma coisa que me deixava muito triste. E quando a minha mãe falava essa frase para mim, isso fazia com que eu chorasse muito. Quando eu fui crescendo, me tornando adolescente, ela parou de falar. Mas hoje essa frase ainda ecoa na minha mente. E eu perguntei para ela: que frase é essa? Então ela disse assim: minha mãe me dizia que eu era uma pessoa insuportável e que nunca ninguém iria me suportar. Então todas as vezes que ela precisava enfrentar alguma situação num relacionamento em que houvesse uma discordância, ela não conseguia colocar a opinião dela, porque sempre quando alguém enfrentava, ela entendia que é porque ela era insuportável. Por mais que você pense que isso não faz sentido algum, vai por mim, isso faz muito sentido. Muitas vezes, inseguranças que você tem, dores que você carrega, foram geradas por dificuldades de relacionamento, principalmente na sua infância. Então, o que eu estou falando para você agora o que eu estou trazendo para você agora tire essas pedras que você enterrou na sua vida e que você acha que tá tudo certo. Sabe por quê? Porque por mais que pareça que você enterrou muito bem, em algum momento da sua vida isso vem à tona. Vai por mim. Eu atendo uma senhora no meu consultório, ela já passou dos seus 50 anos, ela já tem 56 anos. E ela foi procurar terapia porque quando ela era criança, aos 5 anos, o pai abusou sexualmente dela. E o pai abusou sexualmente dela até os 15 anos, ou seja, ela passou 10 anos por muitos abusos. Agora pensa aqui comigo, pensa quantas coisas aconteceram com o emocional dessa pessoa, por conta da vida difícil que ela viveu. Mas ela tomou uma decisão importante, ela foi buscar ajuda, desenterrar as coisas difíceis, as coisas que a estavam impedindo de viver. Ela foi resolver. Como eu já falei para você antes, resolver é algo importante, é algo que você precisa fazer. Sabe todos os problemas que você tem? Se você colocar eles numa fila e você vai resolvendo conforme eles vão chegando, isso é bom. Agora, quando você coloca um problema para trás da fila e você pensa que o colocar esse problema atrás da fila resolve tudo, vai por mim, não resolve, porque uma hora ele vai chegar para você de novo. E quando ele chegar para você de novo, ele sempre vai estar maior e mais feio do que quando você colocou ele para trás. Então é importante que você entenda, resolva. Se tem algo que te causa dor, se
tem alguém que fez alguma coisa para você, se tem uma mágoa que você carrega, não interessa se foi do seu esposo na semana passada, se é da sua mãe há 10 anos atrás, ou se é algo de infância que você carrega, vá resolver essa situação, porque isso está impedindo você de ter uma vida saudável e feliz, porque em algum momento da sua vida, isso que você enterrou lá nas suas emoções, achando que vai estar tudo certo, não vai. Em algum momento, essa dificuldade, ela vem à tona. E você vai precisar enfrentar essa situação. Então, procure um profissional para que possa ajudar você. Por falar nisso, por falar em profissional, quero comentar contigo agora sobre o maior psicólogo que já pisou nessa terra. O maior psicólogo que já andou por aqui. E o que ele fala pra gente sobre o perdão? Jesus Cristo é o maior psicólogo que já existiu. Ele é um dos grandes sermões de Jesus, está na Bíblia registrado no livro de Mateus. O sermão vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É o chamado famoso Sermão do Monte. Esse foi o primeiro sermão que Jesus fez. Pensa comigo, ele passou por 30 anos observando a sociedade e vendo todas as coisas que as pessoas faziam, que os líderes faziam, que oprimiam as pessoas que eram mais simples, mais humildes na sociedade. Então, né, quando chega o momento de Jesus falar o primeiro sermão, ele traz muitas palavras de consolo, muitas palavras de alívio, muitas palavras que faziam com que as pessoas conseguissem pensar de uma forma diferente sobre as dores que elas tinham, sobre as dificuldades que elas carregavam. E aí, gente, o que é lindo é os conselhos que Jesus começa a falar pra gente desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E eu quero conversar com você agora sobre alguns versos lá do capítulo 5. O primeiro verso é o verso 43 em diante. Aqui diz assim, ó: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, esse era um pensamento comum na época. Jesus falou: vocês estão ouvindo o que foi dito aí por aí? É para você amar só o teu próximo, você odiar o teu inimigo. Aí Jesus fala lá no verso 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que, verso 45, vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Às vezes, quando se lê esses versos apressadamente, talvez você entenda que o fato de você amar o seu inimigo e orar pelo que persegue você, faz com que você seja um tipo diferente de cristão. Faz com que você seja um tipo mais renomado de cristão. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Quando você ama aqueles que te amam e despreza aqueles que desprezam você, você é refém do desprezo das pessoas. Você é refém de quando as pessoas fecham a cara para você, você é refém do que as pessoas fizeram para você. Agora, quando você se liberta disso e você age de uma forma independente daquilo que fizeram para ti, independente daquilo que disseram para ti, você se liberta dessa questão das dores, se liberta dessa questão das mágoas. Mas, Fran, ainda assim é muito difícil. Sim, eu sei. Por isso que o grande mestre falou pra gente assim, ó: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, amai e orai. São dois verbos. Se são dois verbos, são duas ações. Se são duas ações, está no meu poder de escolha. Eu escolho o que vou fazer. Eu escolho. Ah, então talvez você pode estar pensando, mas então para você está querendo dizer... Mas talvez você esteja pensando, Fran, você está querendo dizer que eu é que escolho ficar magoado? Sim, nós escolhemos ficar magoados, assim como nós também escolhemos perdoar, assim como nós também escolhemos dar os passos necessários para que possamos alcançar a paz. Se houvesse outro caminho, Jesus teria dado esse outro caminho para você. Portanto, perdoe. Perdoe aquele que te causou mal. Por mais que essa pessoa não mereça o seu perdão. E eu realmente acredito em você. Não merece. Mas o perdão, ele é estendido àqueles que não merecem.
Cristo estende sobre nós todos os dias o perdão e nós também não merecemos. Todos os dias somos perdoados pelo Pai Celestial. Perdoe o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Pare de achar que o fato de você não perdoar o seu irmão, você está prejudicando ele. Você não está. Toda vez que você mantém o ódio contra alguém, você está bebendo um veneno, querendo que a outra pessoa morra. Você percebe que isso não é bom para você? Tem uma frase do Mahatma Gandhi interessante. Ele fala assim, ó: se nós praticarmos o olho por olho e o dente por dente, em breve estaremos num mundo de cegos e desdentados. Isso é importante você parar para pensar. Não seja alguém que só reage ao ódio ou às coisas ruins dos outros. Faça o que Jesus está falando aqui para você. Ele disse, olha, você amar quem te ama, isso não é libertador. Agora, você orar por aquele que te persegue, você orar por aquele que fala mal de você, você amar o seu inimigo, não é para que você seja um tipo renomado de ser humano, não! É para que você seja livre, para que você aprenda a viver de uma forma diferente. E por mais que esse programa de hoje, esse assunto talvez tenha chegado ao seu coração de uma forma um pouco impactante, é importante que você entenda que um olhar diferente sobre essa situação pode trazer para você novidade de vida. Um dos pais da psicologia moderna, chamado William James, ele tem uma frase que eu particularmente gosto muito, que ele diz assim: a maior descoberta da minha geração é que pessoas podem mudar suas vidas mudando suas mentes. É difícil para você enfrentar a dor que você está passando? Quem sabe olhe para ela por uma perspectiva diferente. Olhe de uma forma diferente. Encare de uma forma diferente. Pare de achar que você é vítima das situações. Você não é vítima. Encare, saia da posição de vítima. Eu já falei para você diversas vezes. Existe um neurocientista muito famoso atualmente chamado Pedro Calabres. E ele nos diz o seguinte, que não tem como você superar os seus problemas e querer ser a vítima ao mesmo tempo. Ou você se mantém na cadeira da vítima, ou você supera os seus problemas. Por mais que tenha causado muita dor, então vá resolver as suas dores. Procure um profissional que possa ajudar você. Avalie a possibilidade do perdão e você vai ver que você vai se libertar de muitas das dores que você tem passado no seu dia a dia. O programa de hoje foi para ajudar você a quebrar muitos tabus em relação a essa questão do perdão. E para você entender que manter a raiva, manter a mágoa, manter o ódio não faz com que você esteja punindo a outra pessoa, mas faz com que você esteja sofrendo e destruindo as suas emoções e os seus relacionamentos. Portanto, dê um passo diferente. Siga o conselho do mestre. Eu tenho certeza que você será muito mais feliz. Até semana que vem no nosso próximo programa na Sala da Terapia. Tchau!